Hoje a gente vai entrar aqui neste capítulo, nesta seção 3, que é o que é chamada de exercícios com reais. O conceito novo aqui, nesta seção é que até agora, em relação a dados numéricos, nós só trabalhamos com números inteiros. Então, nós aprendemos que dois conceitos importantes nessa disciplina são os conceitos de algoritmos e dados. A gente viu que para resolver problemas em ciência da computação, o que a gente faz é criar algoritmos que manipulam os dados e geram uma resposta, né? Gera uma decisão, um número, um conceito, um resultado qualquer que a gente espera que o algoritmo realize. E a gente viu que os dados, associados a eles, existe um conceito de tipos de dados. Então, os dados podem ter tipos diferentes e as variáveis que armazenam os dados, então, têm tipos diferentes. Alguns tipos importantes que nós estudamos até agora, nós aprendemos, então, a trabalhar com os dados do tipo inteiro. Nós aprendemos a trabalhar com dados do tipo booleano, que a gente chama, que vem da álgebra de Boole, que é dados que representam verdade ou falso, né? Verdadeiro ou falso, que é true and false. Nós aprendemos a trabalhar com dados que são caracteres e cadeias de caracteres. Então, esses são os tipos que a gente trabalhou até agora. Faltava colocar ponto decimal nos dados numéricos. A gente não trabalhou, não fez nenhum exemplo até agora que tivesse pontos decimais. Esses dados são chamados de, um outro nome para esse dado tipo real, quando tem ponto decimal, é o que a gente chama de dado em ponto flutuante. Ponto flutuante, que vem de float, né, em inglês, vem da ideia que você representa esse dado internamente no computador, normalmente como sendo uma potência de 10, então vai ser uma parte inteira vezes uma potência de 10, essa potência de 10 pode ser negativa ou positiva, e de acordo com a potência de 10 que você está multiplicando, o ponto do decimal ele pode flutuar para a esquerda ou para a direita. Então, o 0,1, por exemplo, pode ser representado como sendo 1 vezes 10 a menos 1. Então, o 0,1, na representação com o inteiro mais o expoente da base decimal, né? A gente tem que o ponto flutua para lá e para cá. Então, ao invés de eu representar 0,1, eu represento 1 vezes 10 a menos 1. Na verdade, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque tudo isso é escondido na linguagem de programação. É bom que programadores saibam disso, mas não é uma coisa que a gente usa no dia a dia. Pelo menos a maior parte dos programas a gente não precisa se preocupar. A gente simplesmente esquece que existe essa representação interna e trabalha fazendo aritmética com ponto decimal do jeito que a gente está acostumado. Mas é importante saber disso, agora que vocês estão programando, vocês vão entender isso. É importante porque existe uma questão fundamental quando a gente trabalha com dados em ponto flutuante, então dados que têm decimal, que é a questão da precisão. Dentro do computador, todas as informações que a gente representa, elas têm uma precisão finita. Não tem jeito de representar uma precisão infinita no computador, simplesmente porque a máquina é uma máquina física. Então, não dá para representar, por exemplo, π com infinitas casas decimais. Sempre você vai ter que parar em alguma casa decimal, por mais bits que você tenha no computador. Isso significa que a gente não representa dados, em particular dados irracionais, de maneira arbitrariamente precisa. A precisão ela tem uma certa finitude, embora para a maior parte dos casos que a gente faz na disciplina a gente não se preocupa com isso. Mas isso significa que pode ter erros de arredondamento, pode ter esse tipo de flutuação, e talvez alguns de vocês, dependendo da carreira que vocês forem seguir aí e usar em computação, talvez vocês acabem enfrentando problemas que tem que se preocupar com a precisão. Por enquanto, é importante que vocês saibam que os dados têm precisão finita no computador, mas aqui na disciplina a gente vai trabalhar, em geral, com 2, 3 casas decimais, então a gente nem se preocupa muito com isso. Tá bom? Bom, para começar a trabalhar, então, com essa questão de dados com ponto flutuante, né, com ponto decimal, exercícios com reais,
A gente vai escolher alguns exercícios aqui. Vamos tentar fazer hoje, nas próximas aulas, os primeiros exercícios desta sessão aqui. Então, vamos começar com este daqui, que vocês estão vendo aqui na tela, que é: uma pessoa aplicou um capital inicial de X complexos, complexos é a moeda lá daquele país arbitrário, daquele país fictício, a juros mensais de Z durante um ano. Eu quero saber qual é o montante de cada mês durante esse período. Então, vocês imaginam que vocês colocaram dinheiro na poupança, que o juro é fixo, é Z% ao mês, e você quer saber quanto que os seus X complexos foram rendendo ao longo desse ano. Eu imagino que vocês estão imaginando se a gente tivesse aplicado na Bolsa, acontecesse a pandemia, né? Era difícil de prever o que ia acontecer antes da pandemia com a Bolsa, mas nesse caso aqui a gente não vai se preocupar com isso, a gente vai supor que Z é um valor positivo qualquer de um juro aí, e que vai ser dado como entrada no algoritmo, e a gente vai calcular quanto dá esse valor aqui. Bom, este é um exercício de juros complexos, a gente aprende lá quando a gente é criança, quando começa a aprender a investir na poupança, ou então quando a gente estuda isso na escola, que existem maneiras diferentes de resolver esse problema. A gente não vai resolver isso daqui usando fórmulas de juros complexos, tá? Porque a gente pode simplesmente aplicar a fórmula dos juros complexos e já resolve isso daqui, mas a gente vai resolver de uma maneira genérica, que dá para resolver quando é juros complexos, juros compostos, mas também quando são outras maneiras de investir e de calcular valores intermediários. Então, a gente vai escrever esse problema, a gente vai resolvê-lo algoritmicamente, sem aplicar diretamente a fórmula de juros compostos. Então, eu vou criar aqui um novo notebook para a gente no Colab. Vou chamá-lo de exercícios com reais mesmo, que é como está chamado lá no notebook. Então, exercícios, vou chamar de problemas dados reais, ou com números reais, né? Reais. A gente provavelmente vai ter que fazer umas 2 ou 3 aulas com isso. Então, vamos criar aqui o nosso enunciado. Então, uma pessoa aplicou X complexos a juros de Z durante, vamos colocar isso aqui como sendo notação matemática do LaTeX. E a gente quer resolver esse problema. Bom, vamos pensar na solução em português. Para isso, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um programa em Python que vai ler o X e o Z, que é o capital inicial, e o juro mensal, que é o juro fixo, né? Ele é pré-fixado ao longo de todo o período, ao longo de todo o ano, e vai aplicar de maneira composta o juro de Z por mês nesse capital inicial. Então, vamos começar a escrever. O que a gente tem que fazer, então, é ler o X, ler o Z. E aí, como eu quero aplicar e calcular isso durante um ano, eu preciso de um for, de um laço, que vai calcular qual é o valor do capital inicial, uma vez que você foi rendendo juros no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, até o 12º mês. Então, vamos fazer algo assim, def main. Então, a gente quer ler o X e o Z. A primeira coisa que é importante aqui de notar é o seguinte: em princípio, a gente poderia até pensar em resolver este problema com as noções que nós temos até agora, com a noção de números inteiros, se o X e se o Z fossem inteiros. Acontece que, normalmente, os juros... Primeira coisa, não necessariamente o X tem que ser inteiro, porque a gente pode investir algum valor com centavos. Então, eu poderia investir R$20,30, por exemplo, ou 20 complexos de 30 centavos. Então, a gente já teria um problema para representar o 30. E, além disso, normalmente a gente pensa em juros, quando está aplicando assim, no setor de investimento, como sendo um número percentual.
você vai render 1% ao mês, 2% ao mês, 0,5% ao mês e assim por diante. Isso significa que, como a gente está tratando isso em percentual, a gente já não consegue mais representar como números inteiros, porque uma porcentagem, se for menor que 100%, já não é um valor, já é um valor menor do que 1, porque, sei lá, 90% é 90 dividido por 100, que já é um número que não é inteiro, que é menor do que 1. Portanto, a gente não consegue mais usar as ferramentas que nós temos para tratar números inteiros para resolver esses problemas desse tipo. Então, agora a gente vai usar o que a gente chama de números em ponto flutuante, que é um tipo de dado em Python que permite fazer representação de dados com ponto flutuante, com ponto decimal. Então, eu vou começar lendo o X. Vocês lembram que quando a gente estava acostumado a ler dados numéricos, o que a gente fazia era x igual a int, input, e aí x 2 pontos, por exemplo. A gente fazia desse jeito. Bom, o que torna o x um número inteiro é esta chamada aqui, a gente chama esse recast que está acontecendo aqui, que converte o x para um número inteiro. Eu disse isso para vocês porque nessas versões modernas do Python, o input sempre retorna uma cadeia de caracteres, uma string. Então, eu preciso converter aquela string, aquela cadeia de caracteres, em um número inteiro. Só que agora a gente não quer mais número inteiro, porque o x pode ser real. O x pode ser R$100,30, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente chamar o recast para int, a gente vai chamar um recast para float. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, é essa conversão do x em float. É isso que a gente está fazendo ao chamar o comando float. O float agora vai fazer com que a entrada seja convertida para um número, do que a gente chama de número, um floating point ou ponto flutuante. Eu acabei de explicar para vocês de onde vem essa noção. Beleza? Então, agora a gente pode voltar aqui para o nosso programa. Então, a gente pode voltar aqui para o nosso programa. A mesma coisa se aplica ao Z. O Z, a gente vai assumir que é uma taxa de juros percentual, mas que não foi dada em porcentagem. Quer dizer, foi dada em porcentagem, não foi dada em valor absoluto. Então, se eu quiser aplicar, por exemplo, uma taxa de juros de 10%, eu teria que ler Z igual a 10, tá bom? Se eu quisesse aplicar uma taxa de juros de 1,5%, eu teria que ler 1,5% e assim por diante. E depois a gente vai ter que considerar que tem que dividir por 100 isso daí. Então, tá bom. Então, agora a gente vai fazer Z, vai ser igual a mesma coisa, né? Float, input, Z, 2 pontos. Aqui, a gente tem feito dessa maneira a interface com o usuário, colocando o x 2 pontos e o z 2 pontos, simplesmente porque é mais rápido. Mas se vocês pensarem um pouco, isso aí não é uma interface muito amigável com o usuário, porque o usuário tem que adivinhar que x é o capital inicial e z é a taxa de juros. Uma maneira mais amigável com o usuário é a gente escrever o que significa cada coisa que a gente está esperando mesmo. Então, a gente pode pedir o capital inicial para o cidadão ou para a cidadã e a taxa de juros. Percentuais. Aí agora, isso daqui já fica algo mais informativo para o cidadão, para a cidadã, para o usuário. Alguém levantou a mão? Vitória, fala. Manda, Vitória. Vitória. Não. É uma pergunta boa da Vitória. A Vitória está perguntando, o float lê inteiros também ou só pontos flutuantes? Então, é assim, a primeira coisa, o float não lê nada. Quem lê é o input. Então, é importante a gente
levar bem disciplinado o que cada função faz para a gente não se confundir. Então, quem lê é o input. O input lê do teclado. O float e o int recebem como argumento alguma coisa, uma string ou algo assim. Então, o float ele pode receber como argumento tanto um número inteiro quanto um número em ponto flutuante. Você pode digitar, por exemplo, só 1, ou 1.5, ou 10, ou 10.3. Você pode digitar qualquer coisa que você queira. Mas, quando você aplicar a função float, esse requesting do float, ele vai necessariamente converter para ponto flutuante. O que significa isso? Significa que se você colocar 1, você não vai ter na variável x o número inteiro 1. Você vai ter na variável x o número em ponto flutuante 1.0. Isso é super importante, tá, Vitória? E todo mundo que está me ouvindo. Prestem muita atenção nisso. Se você pedir para converter para um ponto flutuante, aquele número será ponto flutuante. Então, se você digitar 5, na verdade, internamente, aquele número não será o 5, ele será o 5.0. E isso aí tem algumas implicações e a gente vai descobrir isso daqui a pouco. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Quem me chamou aqui? De nada, Vitória. Então, vamos lá. Agora a gente tem, então, aqui o nosso programa que está pronto para começar a calcular, mês a mês, qual é o novo valor. Eu vou criar, bom, o X é o capital inicial, o Z é a taxa de juros. Eu vou criar agora uma nova variável chamada saldo, que vai começar inicialmente com X. Tá? E o saldo será atualizado mês a mês. Essa que é a ideia. Então, agora a gente precisa de um for i, ou podemos chamar, né? For mês in range 12. Se a gente quiser bom, pode ser 12, tanto faz, pode contar do zero, né? Não faz mal. Então, for mês in range 12. E agora eu tenho que calcular o saldo mês a mês. Qual vai ser o saldo? O saldo vai ser, o novo saldo vai ser o saldo atual mais a taxa de juros aplicada àquele saldo. Só que a taxa de juros é uma taxa de juros percentual. A gente não pode esquecer disso. Então, o nosso saldo vai ser igual ao saldo, que é o saldo que eu tenho hoje, mais a taxa de juros, que é o Z, vezes o saldo. Acontece que este Z está em número percentual. Então, ainda está faltando dividir todo mundo por 100.0. Tá bom? Eu vou colocar esse 100.0 aqui para deixar claro que esta constante aqui é uma constante em ponto flutuante. Por que isso é importante, pessoal? Na verdade, aqui eu nem precisava, já vou contar porque eu não precisava, mas agora eu quero salientar por que eu vou fazer para chamar atenção neste momento. Quando nós escrevemos o 100 desta maneira, com o ponto decimal, a gente está criando uma constante em ponto flutuante. Então, isso é super importante. Ó. Aqui que vocês estão vendo, esse 100, nós estamos criando uma constante em ponto flutuante. Tá bom? Este ponto decimal que vocês estão vendo faz com que o 100 não seja um número inteiro 100, mas que o 100.0 seja a constante inteira 100.0. Por que isso é importante? Pela seguinte razão. Esta conta aqui é uma conta que envolve vários fatores, né? Vários termos e várias operações. Quando o Python está avaliando uma conta desse tipo, uma equação desse tipo, ele aplica aquelas regras de precedência de operadores que a gente aprendeu lá quando a gente era criança, que nos diz que em uma conta aritmética, uma expressão aritmética, os operadores diferentes têm precedência diferentes, têm prioridades diferentes. Quem tem mais prioridade são os parênteses. Então, esta conta aqui, ela vai começar sendo calculada pelos parênteses que estão definidos aqui. Então, a primeira conta que será calculada, na verdade, é isso daqui. Isso daqui vai esperar. Enquanto esta conta aqui não terminar, esta soma não vai ser realizada. Bom,
Agora, se nós pensarmos aqui dentro desses parênteses, o que acontece é assim, existem três fatores, que é o Z, o saldo e o 100.0. Esses três fatores, eles estão envolvidos aí, né? Estão sendo calculados com base no produto e na divisão que vocês estão vendo aqui. Produto e divisão têm a mesma precedência, têm a mesma prioridade. Portanto, a gente vai calcular isso da esquerda para a direita. Agora, é uma coisa super importante que eu preciso contar para vocês e que vocês precisam prestar atenção. Quando nós começamos a operar, e agora a gente está assumindo que esses fatores podem ter tipos diferentes, em particular, no nosso caso, eles podem ser do tipo inteiro ou ponto flutuante, o Python, ou qualquer linguagem de programação, tem que tomar a seguinte decisão. Imagina que eu estivesse realizando uma operação que é uma operação que envolve tipos distintos. Se ela envolver os mesmos tipos, aí é fácil, porque se ela opera, por exemplo, dois inteiros, ela realiza, ou a linguagem de programação, realiza uma operação inteira. Então, se eu estivesse somando duas variáveis inteiras, que foi o que a gente fez até agora, sempre aquela operação será inteira. Só que nem sempre é assim. Agora que a gente aprendeu um novo tipo de dado, né, que é o tipo ponto flutuante, na verdade, a linguagem de programação tem que começar a definir como misturar tipos. A regra para misturar tipos, se eles estiverem envolvidos, é uma regra muito simples. Python sempre assume qual é o tipo que tem maior precisão. Bom, isso significa o seguinte, se eu estiver operando um inteiro com um ponto flutuante, Python vai assumir que aquilo lá é uma operação em ponto flutuante. E aquele inteiro será convertido para ponto flutuante naquela operação. Então, isso é um conceito super importante, vai ter algumas implicações, como a gente vai ver mais para frente. Aqui, neste caso, a gente não se preocupa, na verdade, com isso, porque o Z é float e o saldo, ele foi uma cópia do X. Mas o X é float, portanto, o saldo também é float. Então, esta operação aqui, ela é uma operação que será realizada em ponto flutuante. Então, o resultado pode dar algo que vai ser em ponto flutuante. Bom, uma vez que deu um resultado aqui em ponto flutuante, a gente vai operar este resultado, por meio da divisão, com isto que dá aqui do outro lado. Na verdade, como eu contei para vocês agora há pouco, eu nem precisava colocar esse 100.0 aqui. Por quê? Porque, como isso daqui será em ponto flutuante, z vezes saldo, a divisão vai envolver ponto flutuante e alguma coisa. Ponto flutuante alguma coisa vai dar ponto flutuante, como maior precisão. Então, o 100 aqui, ele nem precisava ser 100.0. Ele podia até ser a constante inteira 100. De qualquer jeito, eu gosto muito, e eu acho que é uma prática recomendável, de usar ponto flutuante de maneira explícita, sim, se eu quero que a operação seja em ponto flutuante. Por quê? Porque eu podia estar num programa muito grande que eu não tinha notado que nem o Z nem o saldo são números inteiros. Se o Z e o saldo fossem inteiros, aí se eu colocasse 100 aqui, a gente ia ter uma operação que não ia ser mais realizada em ponto flutuante. Na verdade, em Python mais novo já não é mais assim, mas eu estou falando algo que vale para qualquer linguagem de programação. Então, não deixem de colocar este ponto zero nas constantes quando vocês querem forçar que uma operação seja realizada em ponto flutuante. Tá bom? A última versão do Python não precisa mais disso, mas as versões anteriores precisam, C precisa, Java precisa, então já ficou o aviso para vocês saberem disso agora. Então, por isso que eu coloquei esse 100.0 e agora a gente já tem o Z, que é a taxa de juros, vezes o saldo, que é o capital, que vai sendo atualizado a cada mês, dividido pelo 100.0, porque a gente assumiu que o Z é um valor percentual. Então, deixa eu limpar aqui tudo. Agora, a gente está pronto para imprimir qual é o valor do saldo. Print. A gente pode imprimir o saldo e como o nosso programa quer que a gente saiba qual é o montante a cada mês, então eu tenho que imprimir aqui dentro desse laço. Bom, aí a gente está pronto agora para chamar a função main e a gente pode rodar para ver se funciona. Enquanto está começando a criar a máquina virtual para rodar, tem alguma dúvida de vocês aí?
Vamos colocar um capital inicial aqui. Então, imagine que eu investi R$ 1.024 e a taxa de juros eu vou colocar 0,5% ao mês. Tá vendo? Agora eu já posso colocar o 0,5% aqui. A pergunta que a Vitória tinha dito é o seguinte: o float pode receber inteiro? Pode. Quando eu digitei 1024, aqui este input retornou a string 1024. Mas quando ele converteu para float, na verdade, o x armazenou lá dentro da variável a 1024.0. E agora, quando eu rodo, tá lá, olha. Olha quanto foi rendendo, que beleza? Então, eu investi 1.024. No primeiro mês, eu tinha 1.029,12. No segundo mês, 1.034,26,56. Bom, daí foi aumentando tal. E no final dos 12 meses, a gente tinha 1.087,16. Giovanni, como bloqueio a entrada de um número float no int? Então, deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo dizer. Imagine que você estivesse lendo o inteiro e o fulano ou a fulana digitaram um número em ponto flutuante. Se é isso que você está perguntando, existem maneiras profissionais de fazer isso. Que a gente não vai ver isso agora, mas provavelmente no segundo EP eu vou pedir para vocês fazerem. O que a gente precisa fazer? Como o input lê uma string, nós podemos testar aquela string antes de converter. E aí a gente pode testar se aquela string representa um número inteiro ou um número ponto flutuante. E dar uma resposta para o usuário pedindo para ele digitar um número certo. Então, essa é uma maneira profissional. Você desconfia do usuário, você assume que o usuário pode digitar um número errado, você testa o que ele digitou, e se ele digitou algo errado, você vai lá e avisa ele, pede para ele digitar de novo. Mas aqui, como tem que escrever uma funçãozinha para isso, não dá tempo e esse não é o tema da aula, eu vou simplesmente assumir que a pessoa fez algo certo aqui. Nem sempre acontece com os usuários. Por outro lado, no caso que você falou, o int ele vai simplesmente truncar o float. Então, se eu mandar ler um número inteiro e eu digitar 1000.37, ele vai converter aquilo para 1000. Ele vai truncar e vai jogar fora a parte decimal. Não, no primeiro EP não precisa fazer isso. A não ser que esteja escrito, eu já não lembro do enunciado, mas acho que não tem nada escrito disso, então não precisa se preocupar. Quando precisar fazer, vai estar escrito no enunciado, não precisa se preocupar com isso. Beleza, pessoal? Dúvidas nesse exercício aqui para a gente poder fazer um próximo? Professor, eu estou com uma dúvida em relação, se eu pudesse declarar um número, mesmo ele sendo float, eu quero declarar ele só como float mesmo, sem pedir o usuário para digitar esse valor. Como é que eu faria isso? Você pode fazer x igual a 3.4. Vamos fazer isso daí, tem... Marcos. Vamos fazer a seguinte coisa agora para mudar o nosso programa. Vocês perceberam que aqui o que está acontecendo é que eu estou, em cada volta do meu laço, dividindo por 100.0. Mas eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque z é uma constante. Nesse caso, a taxa de juros não muda ao longo do ano. 100 também é uma constante. A única coisa que muda é o saldo. Portanto, o que eu posso fazer é converter o z dividido por 100.0 em uma taxa de juros em decimal, em que eu jogo fora a porcentagem. Por exemplo, eu podia criar a seguinte variável: taxa de juros igual a z dividido por 100.0. Então, quando eu faço isso, a minha taxa de juros agora já é a taxa de juros em ponto decimal. Significa que eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer que agora eu posso dizer que o meu saldo, ele vai ser, o novo saldo vai ser o saldo atual mais a taxa de juros vezes o saldo. Beleza? Bom, mas dá para a gente fazer mais do que isso, né? Porque a gente pode aproveitar que o saldo está distribuído aqui e aí tirar essa distribuição do saldo aqui, né? Então, se eu tirar essa distribuição do saldo aqui, isso aqui vai ficar sendo igual a saldo vezes 1 mais taxa de juros. Tá certo? Acontece que 1 mais taxa de juros também pode ser convertido.
Porque isso aqui é fixo, não muda ao longo do processo, beleza? Então, eu também posso colocar isso aqui fora se eu quiser. Então, eu posso falar que a taxa de juros vai ser 1 mais Z dividido por 100. E, nesse caso, o que a gente vai ter agora, taxa de juros, é que o meu saldo vai ser saldo vezes a taxa de juros, em que a taxa de juros já veio toda de lá. Se eu quiser deixar explícito que tudo aqui é em ponto flutuante, eu posso fazer dessa maneira. Então, agora, esse meu programa, ele nem é mais rápido que o outro, nem nada. Ele só não muda... A única coisa que muda é que a gente economiza essas operações aqui, tá certo? Que, ao invés de ficar somando toda hora e multiplicando, dividido por cento toda hora. Então, Marcos, quando eu faço isto, eu estou, na verdade, criando uma variável independente do float, que é uma variável em ponto flutuante. Por exemplo, daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai ter que criar o π. Não é nesse caso aqui, mas deixa eu escrever aqui para vocês verem, para ficar rápido. Se eu quisesse criar um π, uma constante que eu vou usar no meu programa, eu podia fazer algo do tipo π igual a 3,1415. Então, se eu fizer assim, eu estou criando uma variável em ponto flutuante, desculpa, isso, uma variável em ponto flutuante e que foi inicializada independente do float. Como que isso é definido? Sempre que eu colocar o ponto decimal. Se eu colocar o ponto decimal na representação numérica, aquilo virou ponto flutuante. Mas isso aqui não é o que a gente queria agora. Vou tirar ele daqui. E agora eu posso rodar de novo meu programa. Vamos rodar com os mesmos resultados. 1024, 0,5. E está lá o mesmo resultado que a gente obteve agora há pouco. Beleza? Então, essa é só uma pequena manipulação algébrica aqui. E vocês podem adotar o programa que vocês preferirem para fazer essa conversão. Então, tá bom. Então, agora vamos fazer mais um exercício. Eu quero explicar uma coisa importante. Vamos agora tentar fazer este exercício aqui, ó. O exercício 2. Este daqui é o exercício 3.1. 3.1. E agora, a gente vai criar o exercício 3.2. Definido pela... Então, é somatória. Bom, definido no caderno. Depois eu coloco. Definido no caderno. Não dá para a gente colocar essa imagem tão fácil aqui. Depois vocês olham direto no caderno. Então, olha, nós queremos implementar esta somatória aqui. Qual é o nosso programa? O nosso programa tem que ler um natural n. Como? Como ele vai ler um natural n, então ele vai ler um número inteiro, tá certo? Ele lê um número inteiro n. Essa somatória, ela é função de um k. O k varia de 1 até n. Vocês percebem que o k variando de 1 até n, ele também é um número inteiro, né? Então, na verdade, aqui eu tenho uma operação que o 1 é inteiro, o k é inteiro. Então, eu tenho que dar um jeito de fazer esta operação ser uma operação em ponto flutuante, porque, em princípio, a gente está operando dois inteiros. Nas versões modernas do Python, a divisão já é uma divisão em ponto flutuante, simplesmente porque a gente tem que fazer uma divisão desse tipo. Se a gente não quiser que seja uma operação, uma divisão em ponto flutuante, a gente tem que forçar a ser uma divisão inteira. Mas em outras versões do Python não é assim, e em outras linguagens de programação também não é assim. Então, a gente vai resolver do jeito que tanto faz qual linguagem, qual versão do Python funciona. Então, aqui é a mesma coisa, eu preciso ler. Então, def main. Agora eu tenho que ler o n, e o n é um inteiro, porque está definido no enunciado, tá certo? Ele é um natural, portanto, é um inteiro. E agora, nós temos que calcular uma somatória. Bom, a gente já calculou somatórias aí na nossa vida, né? No curso. Então, a gente precisa criar uma variável chamada soma, que começa com 0. E agora eu vou ter um for k in range
E o range é definido de 1 até n. Desculpa, o k é de 1 até n. Então, o range vai ser de 1 até n mais 1. É isso que a gente aprendeu, né? Pronto. Agora eu tenho o meu k, que vai variar de 1 até n mais 1, e eu tenho que somar os valores de 1 sobre k. Vejam que o k, aqui, ele é um número inteiro, hein? Por quê? Ele é um número inteiro porque eu defini ele no range de 1 até n mais 1. Então, como que eu faço para soma? Soma vai ser igual a soma mais. Aqui eu quero dividir 1 dividido por k, tá certo? É o que está escrito aqui na fórmula, ó, a definição. Qual é o problema com essa divisão? Se eu fizer desta maneira, o 1 é um inteiro. O k é um inteiro. Então, esta divisão aqui, em versões antigas do Python e em outras linguagens de programação, isso daqui vai ser uma divisão inteira. Divisão inteira dá número inteiro. Só que o problema de divisão inteira, se o k for maior do que 1, a divisão inteira vai dar sempre 0. Por quê? 1 dividido por 2 dá 0. 1 dividido por 3 dá 0 inteiro. 1 dividido por 4 dá 0 inteiro, tá certo? Porque não cabe mais do que isso. Cabe 0, 2 em 1, 0, 3 em 1 e assim por diante. Então, como a gente resolve isso? A versão mais moderna do Python a gente não precisa se preocupar, mas a gente vai tentar deixar isso explícito aqui. Como a gente faz com que essa divisão seja uma divisão em ponto flutuante? A gente já aprendeu a fazer assim, ó. Quando eu faço desta maneira, o que está acontecendo aqui? O 1.0 virou um número em ponto flutuante, uma constante em ponto flutuante. Uma constante em ponto flutuante dividido por um inteiro, eu forço com que a divisão seja em ponto flutuante. Portanto, vai dar certo. Portanto, vai funcionar. Bom, no final disso daqui, basta imprimir print. Soma. E agora a gente pode rodar o programa. Ah, faltou chamar o main, né? Então, se eu colocar n igual a 5, tá lá. O meu número harmônico para cá, para n igual a 5. E quanto mais a gente aumentar, ele vai tendendo para o número harmônico, certo? Então, aqui a lição importante, pessoal, é que para fazer esta operação aqui ser uma operação em ponto flutuante, na maior parte das linguagens de programação e nas versões antigas do Python, não tem jeito. Eu tenho que fazer com que um dos operandos sejam a ponto flutuante. Existe uma outra maneira de fazer isso, que é o converter explicitamente o k. Eu poderia fazer assim também, ó, float k. Se eu fizesse desta maneira, o que ia acontecer? Eu ia converter o k para um float. Aí isso antes de realizar a operação. Aí, nesse caso, eu nem precisaria ter 1.0, podia ser um só também, tá bom? Mas isso aqui é um pouco menos usado, a gente não usa tanto assim. Dessa maneira já vai funcionar e a gente consegue, então, realizar a operação em ponto flutuante. Ótima pergunta, Leonardo. Olha só a pergunta do Leonardo. O Leonardo está perguntando o seguinte: e não ia funcionar se eu fizesse soma igual a 0.0? Isso é uma ótima pergunta, Leonardo. Então, vamos recuperar o que está acontecendo aqui do jeito que eu construí, tá bom? O que acontece? Quando eu fiz soma igual a 0, soma inicialmente é um número inteiro, porque eu comecei ele com 0 e não com 0.0. Tudo bem. Quando eu vim aqui fazer a primeira operação, bom, a atribuição faz com que eu opere primeiro o lado de cá. Beleza. O soma, ele está à esquerda dessa soma aqui, do operador de soma. No caso dessa expressão aritmética, como eu contei para vocês, a primeira coisa que será operada é o que está dentro dos parênteses, que é esta divisão. Então, antes de eu somar, primeiro eu vou realizar esta operação aqui. Só que essa questão que eu falei para vocês de assumindo, né, um valor de uma expressão de acordo com a precisão dos operandos, isso vai se aplicando a cada operação. O que significa isso?
mesmo que eu tivesse feito soma igual a 0,0, antes de eu ter chance de somar com o soma igual a 0,0, eu tenho que realizar essa operação. Então, numa linguagem de programação que não aceita esse fato que o Python moderno assume que divisão já é uma divisão em ponto flutuante mesmo, mas se você estivesse programando em Python 2.7 ou C ou Java, o problema é que se eu fizesse assim, nessas linguagens de programação ou em versões mais antigas do Python, isso daqui seria uma operação inteira, que seria realizada antes de acontecer uma soma que daí é em ponto flutuante. Portanto, não ia funcionar. Então, esse que é o problema. Por isso que essa solução que você pensou, ela não funcionaria. Aqui não tem jeito, tem que deixar 1.0, que é para forçar esta primeira operação aqui ser realizada em ponto flutuante antes que a soma aconteça. Por outro lado, não faz mal nenhum fazer isso, tá bom? Porque daí a gente deixa claro que nós sabemos que esta expressão aqui, no final, ela vai ser em ponto flutuante. Eu vou somar uma série de razões aí, né? Uma série de frações. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que eu fiz só esses 2 exercícios aqui para vocês hoje, mas tem bastante conceito importante. A gente viu a questão de precisão, a gente viu a questão de precedência de operadores, a gente viu a questão de como definir que um operador, que uma variável, que uma constante é em ponto flutuante, como que a gente faz, como a gente força isso, e a importância disso. Bom, com isso, vocês já podem começar a resolver os outros exercícios que tem por aqui, neste capítulo 3 aqui de exercícios com números reais, tá bom? Na próxima aula, terça-feira que vem é feriado, né? Então a gente não precisa fazer aula, eu sei que é uma chance para ficar em casa, né, no feriado. A gente não precisa fazer aula, então, na terça-feira que vem, que é feriado, a gente faz daqui uma semana na quinta, a gente continua com os exercícios aqui. Vocês já têm condições de começar a atacar esses outros exercícios aqui que estão neste capítulo, tá bom?